Em Salmos 104, versículo 33, a palavra nos diz: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que essa seja sempre a nossa oração, louvar e adorar a Deus, aqui na igreja, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso carro. Que a gente possa ter uma vida sempre na presença do Senhor. E eu queria convidar você a se levantar. Quem ainda não se cumprimentou aí, dá um abraço. Já pergunta se é uma visita aí, se tem onde almoçar. Vamos fazer essa integração. Nós somos o povo de Deus aqui nessa terra. E é muito bom quando a gente está em comunhão, juntos, adorando o nosso Deus. Que salva, não há ninguém igual. Cada vez mais quero louvar teu grande e poderoso amor. Conforto, és proteção para mim, que meu viver, tudo que sou, nunca deixe de adorar. Só vocês adorando. Cante ao Senhor.
Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto. O nosso Deus é fiel e a promessa dele não falha. Ele enviou o seu Filho aqui para nos conceder a oportunidade de escolhê-lo, adorá-lo, segui-lo e viver eternamente no céu. Louve comigo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Que bom termos a certeza que esse nosso Deus vai voltar. E em breve nós teremos a oportunidade de morar com Ele eternamente. E ali na presença dEle, onde nós estaremos orando, nós estaremos clamando, estaremos falando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus.
sobre todos, anjos a cantar, Santo. Só vocês.
Pai, aqui em Tua presença, pedimos que abra o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que a Tua mensagem preparada nessa manhã possa calar fundo em nosso coração e possamos sair daqui revigorados, firmes e fortes na palavra do Senhor. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Pode sentar. Feliz sábado, igreja, e desde já um Feliz Natal para você. Nesta quarta-feira teremos o nosso culto de Natal às 6 horas. É uma alegria para nós estarmos aqui neste sábado tão festivo, encerrando o ano de 2025 com batismo. Nós temos aqui em nosso tanque a Amanda, ela é nossa desbravadora do Clube Desbrava Mais, e acompanhando quem estará realizando o batismo, o pastor Tiago, colega de ministério, foi meu presidente na Associação Amazonas Roraima, e estará conosco hoje realizando esse batismo. Nós queremos convidar o Clube Desbrava Mais, aos familiares e amigos que venham aqui à frente para acompanhar o batismo da Amanda, porque hoje é dia de festa, é dia de celebração, e você é nosso convidado para estar aqui junto, compartilhando este momento. Pastor Tiago, seja bem-vindo à comunidade C, essa também é sua igreja. Deus lhe abençoe bastante, pastor. Obrigado, pastor Hugo, agradeço também ao pastor Daniel pela oportunidade, pelo espaço. Também menciono aqui o pastor Emerson, que é o presidente agora do campo. Obrigado pela oportunidade de podermos estar juntos aqui como famílias para celebrar um momento especial. E eu quero de maneira especial agradecer a Amanda, a Vitória, pelo privilégio de poder estar aqui com você para esse momento todo especial, o momento do seu batismo. Quero agradecer a Jeane, ao Maicon, à família. Tem alguns anos, eu estava aqui nesse tanque batizando a Isabela. Está aqui a Isa. Não me recordo bem o ano, 2022. Tive o privilégio de batizar a Isa e agora a priminha, a Amanda Vitória. Uma família muito querida para nossa família. E tenho certeza que é uma família muito querida para vocês aqui da comunidade Ser, e uma família muito querida, sobretudo, por Deus. Amanda, chegou o grande momento e nós estamos muito felizes com a sua decisão ao lado de Cristo. A Amanda é amazonense, nascida no interior do Amazonas, na cidade de Juruá. Há 1 ano ela frequenta essa comunidade, vive aqui em Manaus, na companhia da sua tia, a irmã Jeane, e do seu tio, o irmão Maicon, e as primas. É o seu novo lar. E foi nesse lar que ela conheceu a mensagem adventista. E ela frequenta com assiduidade aqui a nossa igreja. E um dos ministérios que ela é apaixonada é o ministério dos desbravadores. Ela sempre sonhou em ser uma desbravadora. E hoje ela tem o privilégio de entrar no tanque batismal com o uniforme do Clube Desbravadores. Muito obrigado ao Clube Desbrava Mais pelo trabalho maravilhoso, excelente que vocês desenvolvem, discipulando esses meninos e meninas para se entregarem ao Senhor Jesus. A Amanda tem 14 anos e as lágrimas nos olhos dela demonstram a alegria, a emoção desse momento todo especial. Amanda, está feliz? Sim, bastante. Era tudo aquilo que você queria, eu sei. A sua mãe mandou uma mensagem especial para você. E nessa mensagem, ela demonstra a alegria de ter você como filha e agora de ter você como uma filha de Deus. Uma moça que vai se dedicar a partir de então a servir a Deus e a pregar o Evangelho, amém? A mãe dela não pôde estar aqui conosco hoje, mas mandou uma mensagem de texto aqui no WhatsApp, eu tive acesso, e ela está muito feliz com a sua decisão, e que Deus continue te guiando. Você não tem aqui a sua mãe, mas você tem aqui a sua tia, sua segunda mãe, que tem te apoiado e te encorajado para que você continue sendo uma bênção para a honra e glória do nosso Deus. Chegou o grande momento. Os nossos desbravadores aqui presentes,
Temos aqui a representação da direção do Clube Desbrava Mais, alguns desbravadores também. Fiquem prontos aí, preparados para aquele momento. Assim que a gente batizar a Amanda Vitória, o que é uma grande vitória a decisão dela, amém? Vocês fiquem prontos aí para a gente fazer aquele cerimonial bonito, celebrando esse momento todo especial, a decisão da Amanda ao lado de Cristo. Querida Amanda, parabéns pela decisão que você está tomando ao lado do Senhor Jesus. Eu sei que é o seu desejo dar esse passo já há algum tempo, mas chegou o grande momento. Parabéns porque você se preparou, você estudou a Bíblia, você se consagrou a Deus, você participou ativamente das atividades do clube, das atividades da igreja, dos cultos da igreja, e hoje nós temos a alegria de ter você aqui com a gente. Que Deus continue conduzindo a sua vida, Amanda, para que você seja uma luz onde quer que você vá, para que você seja um instrumento de salvação, para que você possa levar outros jovens a conhecer esse Jesus maravilhoso. Você poderia estar em qualquer lugar nesse momento, frequentando qualquer local. Hoje muitos jovens são atraídos pelas coisas do mundo, mas você decidiu seguir Jesus. E é a melhor escolha que a gente pode tomar. Quando eu tinha a sua idade, eu conheci a Igreja Adventista. E desde então a minha vida foi transformada. E eu não tenho dúvidas que a sua vida vai ser transformada. Na verdade, já está sendo. O bom Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele vai concluir até o retorno de Jesus Cristo. Amém? E é para perdão dos seus pecados, Amanda, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida, para que você receba um novo coração e seja uma valorosa desbravadora, uma valorosa serva do Senhor. É que, seguindo a orientação de Jesus, para perdão dos seus pecados, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Estamos recebendo em nosso sábado o pastor William Evangelista. Ele é evangelista no nome e de função. Ele é evangelista da nossa Missão Leste Amazonas. Ele é ministério pessoal, escola sabatina e ação social adventista. E hoje, pastor, é uma alegria receber ele no nosso meio. O Senhor abençoe bastante. Amém. Feliz sábado e Deus lhe use nesse momento. Obrigado, pastor Hugo. Amigos, bom dia. Feliz sábado a todos. Agradeço de coração a amiga Dorinha, que fez o convite. Ela não está aqui, ainda agora estava falando com ela. Disse: pastor, que Deus lhe use, eu estou aqui em Gramado, na igreja, nesse momento. Deus abençoe. Agradeço o Neildo também pelo acolhimento. Vai ter uma missão difícil, né? Substituir a Dora. Mas Deus é contigo, amigo. Deus é contigo, vai te abençoar, não tenho dúvidas disso. Amigos, eu sei que aqui o Ministério Servir tem atuado muito e feito um excelente trabalho de abençoar as pessoas da comunidade, abençoar as pessoas da nossa sociedade aqui em nossa cidade e abençoar também as pessoas da igreja. O Ministério Servir é um correspondente ao Ministério da Ação Solidária Adventista. Aqui na Missão Leste Amazonas, nós temos incentivado cada igreja a ajudar as pessoas da comunidade, ali onde a igreja local está inserida. E nós temos visto grandes maravilhas. Nós temos visto a igreja ir para além dos seus muros, ali além dos seus limites, chegar às ruas, chegar aos becos, chegar às casas e abençoar as pessoas que estão ali, às vezes sofrendo. Não tem quem olhe para as suas necessidades, e a igreja vai lá e olha e já faz uma ponte para a pregação, para um estudo bíblico, para um evangelismo. E a gente fica muito feliz quando a igreja sai do seu status quo e chega ali onde a pessoa está aguardando, às vezes, um abraço, um sorriso, um aperto de mão ou também um alimento. E a ASA
tem feito um relevante trabalho aqui na Missão Leste Amazonas. Aos líderes da ASA, um abraço forte. E a você que tem colaborado para amenizar o sofrimento de alguém nesse final de ano. Saiba que nós temos o mutirão de Natal, que geralmente arrecada toneladas de alimentos, né, somadas todas as igrejas do campo, e isso ajuda. Eu sei que não resolve todos os problemas das comunidades, da sociedade, mas ajuda a amenizar. E a ASA também, muitas ASAs aqui, muitos departamentos têm feito cursos, têm feito projetos de médio e longo prazo que têm abençoado a vida da comunidade também. Isso nos deixa felizes. Por isso, hoje, eu quero falar um pouquinho de serviço. Quero falar um pouquinho do que a ASA faz, do que o Ministério Servir faz. Quero falar um pouco de serviço, dizendo que nós fomos criados para servir. Deus nos trouxe a este mundo não para ser servidos, não apenas para recebermos, já que nós recebemos tanto. Mas Deus nos trouxe aqui para darmos, para doarmos, para abençoarmos, para servirmos. Por quê? Porque Ele é o exemplo. E nós precisamos seguir o exemplo. Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. 10, versículo 45. O texto diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o exemplo. Ele é o modelo. Ele é o modelo de amor, Ele é o modelo de carinho, Ele é o modelo de amabilidade, Ele é o modelo de comportamento, de postura, Ele é o modelo nas palavras, Ele é o modelo nas ações, Ele é o modelo nas intenções. Ele é um modelo de serviço e isso me assombra. Saber que alguém que merece ser servido, alguém que os anjos o servem dia e noite, deixa o seu trono, vem aqui compartilhar a vida com pessoas que não merecem, com pessoas que têm o pecado no seu íntimo, sendo que ele não tinha pecado, mas ele vem aqui para servir essas pessoas. Isso me assombra. Como pode? Isso é inexplicável. Não tem lógica isso. Ele é um modelo de serviço. E ele sentia prazer em fazer o serviço, mesmo que fosse nas pequenas coisas, que às vezes nós não damos tanta atenção. Mas ele fazia também nas grandes coisas. Ele é um modelo. E o texto que nós mencionamos aqui diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E quando a gente lê o livro Desejado de Todas as Nações, nós analisamos ali cada palavra que foi escrita pela autora Ellen White, é colocado ali como ele fazia o serviço. Ele não fazia de qualquer jeito, ele fazia sempre o seu melhor, e o seu melhor ele fazia sempre recheado com amor, ele fazia sempre com carinho, ele fazia sempre com dedicação, com zelo, ele fazia sempre com alegria. E quando o sofrimento era muito, mesmo ele estando com alegria no coração, às vezes ele derramava até lágrimas, de emoção, com sentimento, porque ele dava tudo de si ali na hora de servir. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. E detalhe, a nossa vida tem que haver aí essas duas palavras. Nossa vida tem que ter boas intenções, mas não apenas elas. E eu sei que nós vivemos num mundo onde há até brincadeiras de duplo sentido, mas não apenas brincadeiras. Muitas das vezes as pessoas fazem as coisas, mas os seus motivos, a sua motivação, a sua intenção, aquilo que está no coração, está maculado. Faz porque quer se beneficiar, faz porque quer tirar proveito, faz porque tem um outro objetivo por trás, que não é um objetivo tão claro de ser percebido. Ou às vezes é até percebido, mas tem uma motivação financeira, tem uma motivação por posições, por cargos, por funções. Tem segundas intenções, terceiras intenções. As boas intenções, elas são necessárias sim, mas elas não são suficientes. As boas intenções têm que ser seguidas por ações. Por isso,
Jesus Cristo, ele tinha as boas intenções porque ele não tinha pecado. E a Bíblia descreve que ele não tinha pecado. O seu coração, a sua mente eram cheios de boas intenções. Mas as boas intenções, a teoria se transformava em prática, porque Jesus agia e agia em favor das pessoas. Ele não fazia nada em benefício próprio. E isso é um desafio para mim. Isso é um desafio para você. Nós fazermos as coisas para as pessoas sem pensarmos em nós mesmos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de fazer. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas eis o desafio. Eis o desafio de seguir o exemplo daquele que é o nosso mestre, daquele que nós seguimos. Esse é o desafio. Termos boas intenções, mas essas boas intenções serem seguidas de ações. Aqui, a gente vê que o serviço, ele não é algo teórico apenas, como eu falei. O serviço está na nossa identidade, está no nosso DNA como adventistas do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia, o povo adventista, ele é incentivado a ir, como eu falei, além dos seus limites, além dos seus muros, a ir para fora de sua comunidade para atingir as pessoas, para falar do seu amor, para falar do Cristo que nos salvou, para falar do Cristo que vai voltar, para falar desse Deus que é tão bondoso, que é tão amoroso, que é tão justo no mundo de injustiça. Nós temos que ir sim, e nós somos incentivados como povo a ir lá fora e ajudar na salvação das pessoas. E o caminho que abre as portas, né, a ferramenta, o instrumento que abre as portas para essa pregação do Evangelho, não tem um mais eficaz do que o serviço. Por isso, o serviço está na identidade do povo adventista desde o início, desde os pioneiros, desde Tiago White, desde Zé Bates, desde Ellen White, desde os primeiros líderes da igreja. O serviço está ali, porque às vezes aquilo que eles tinham de recursos, que não era muito, eles utilizavam para ajudar no serviço a outras pessoas, porque eles sabiam que isso abriria portas para que eles falassem do amor de Deus. Da mesma forma hoje, entendam, temos que pregar a Bíblia, temos que dar o estudo bíblico, temos que fazer evangelismo, sim, com certeza. Mas muitas das vezes nós pegamos uma Bíblia e queremos enfiar na mente das pessoas, forçando-as a entender aquilo que ficaria muito mais claro se nós apenas as servíssemos. Primeiro, se nós servíssemos as pessoas, em primeiro lugar, abriríamos portas para ensinar a palavra de Deus. Eu li recentemente um livreto muito bom, chamado Evangelismo em Ação. Eu, quando li o título, me chamou a atenção, e eu gosto de ler livros sobre evangelismo, e eu pensei que era algo relacionado ao evangelismo convencional. E quando eu fui folhear o livro, ele falava de serviço. Tudo no livro é serviço, aliando o serviço com a justiça, como Deus quer restaurar a sua justiça aqui na terra através do serviço, através do amor ao próximo. Amigos, se nós servirmos mais as pessoas, nós mostraremos para elas quem nós somos de verdade. E quem nós somos de verdade? Quem nós somos de verdade? Essa imagem retrata quem nós somos de verdade se nós servimos. Nós somos seguidores de Cristo. E se você ainda não é um seguidor de Cristo, você tem que ser. Esse é o nosso dever como adventista. Seguir. Na Grécia Antiga e também no Império Romano, existia ali o discípulo e o mestre. Todo discípulo tinha um discipulador. E o discípulo, ele seguia o seu mestre. E não existia um discipulador se não tivesse um discípulo. E não existia o discípulo se não tivesse um discipulador. Os dois andavam juntos. Um seguia o outro. Um para ensinar e o outro para aprender. Da mesma forma, nós somos discípulos de Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos. Nós somos chamados de cristãos. Eu tenho uma filha que mora no Oriente Médio e ela diz assim: pai, aqui a igreja adventista não é tão relevante. Aqui existem dois grupos. Existem os muçulmanos e existe os cristãos. Aqui o povo
não procura os adventistas, aqui o povo procura os cristãos. E eles sabem se você é cristão ou se você é muçulmano, ou se você não é nenhum dos dois. Quando as pessoas olham para nós, na comunidade, nas ruas, na sala onde trabalhamos, no ambiente de faculdade, na vizinhança de onde nós moramos e residimos, as pessoas nos identificam como cristãos? Ou apenas somos cristãos nominais? Nós devemos ser seguidores de Cristo. Ele vai à frente ou ao nosso lado. Ele vai falando e nós vamos ouvindo. Ele vai nos mostrando o caminho e nós o seguimos. Ele diz o norte, a direção, e nós apontamos para lá. Nós somos seguidores de Cristo. E como seguidores de Cristo, nós imitamos o seu exemplo, nós imitamos o seu modelo. E qual é o seu modelo? Servir. Esse é o seu modelo. O texto de João, no capítulo 12, versículo 26, você pode acompanhar aqui na tela, ele diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, siga-me, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu fico pensando que hoje no mundo que nós vivemos, no mundo dos likes, no mundo dos selfies, no mundo dos filtros, no mundo onde as pessoas buscam fama, buscam serem notadas, buscam os holofotes, buscam a honra, a glória. Se elas compreendessem o que esse versículo está dizendo, que se você quiser ser grande, se você quiser ser honrado por aquele que merece a honra, a glória e o louvor, diz o Apocalipse, você precisa servir. Quando nós servimos alguém, Deus nos honrará. Quando nós servimos alguém, Deus promete: eu vou te honrar. Bênçãos virão sobre sua vida. E quando as bênçãos vêm até nós, não é para nós acumularmos elas e ficarmos conosco na nossa bolha, no nosso mundo, é para nós liberarmos essas bênçãos para as pessoas que estão perto, ou talvez no nosso entorno ali, ou até longe de nós. Deus nos chama para servir, e quem o serve, Ele vai honrá-lo, Ele vai honrá-lo. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo comenta: sede antes servos uns dos outros em amor, pelo amor. Interessante é o seguinte, nós vimos no texto anterior, ali, que nós somos convocados, somos convidados ou somos intimados a servir a Deus. E isso é uma relação vertical, relação de verticalidade. Nós servimos a Deus, nós servimos a Deus. Nós somos humildes diante dEle, aceitamos o que Ele nos ordena, aceitamos fazer aquilo que Ele nos pede, aceitamos os seus mandatos, seus requisitos, seus mandamentos. E isso nos diz que nós vivemos uma vida de obediência. E essa obediência nós fazemos por gratidão, por amor a tudo que Ele faz e fez por nós. No entanto, esse relacionamento vertical com Ele vai produzir em mim agora um relacionamento vertical com aqueles que estão ao meu lado direito, ao esquerdo, à frente, atrás de mim. No meu entorno agora, eu também vou servir o meu próximo. Por quê? Porque eu vivo numa vida de serviço ao meu Deus. E o meu Deus diz: se você me serve, você vai servir também o seu próximo. Agora, eu não estou dizendo que isso aqui é fácil, porque isso vai contra ao meu jeito de ser. Isso me força a ir contra a minha natureza. A minha natureza é uma natureza egoísta. A minha natureza é uma natureza orgulhosa, arrogante. É uma natureza presunçosa, prepotente, autossuficiente, individualista. E isso, por ser assim, eu não sou inclinado ao serviço. Não sou inclinado ao serviço. E é por isso que eu preciso estar num relacionamento vertical com Ele. Em oração, em estudo da palavra, na comunhão com Ele, no jejum, no relacionamento na igreja, no meu culto familiar, na minha devoção pessoal. Eu devo estar me disciplinando, ou sendo disciplinado espiritualmente todos os dias, para que eu aprenda a servi-lo. Para que nesse exercício espiritual de servi-lo todos os dias, eu possa agora refletir esse serviço a Ele com o meu próximo.
E olha, amigos, quando você serve a Maria, quando você serve o Manuel, quando você serve a Renata, o Carlos, a Andréia, quando você serve o Daniel, você não está servindo apenas seres humanos, você está servindo ao próprio Deus. Porque essas pessoas foram criadas à imagem e à semelhança de Deus. Inclusive você mesmo. E o serviço não pode ficar apenas com a nossa família. Nossa família deve vir em primeiro lugar e nós devemos servir nossa família. Mas não apenas isso. Deve ultrapassar os muros da nossa casa, do nosso lar, e deve ir adiante. Servindo aos vizinhos, servindo aos colegas de trabalho, servindo aos colegas de sala de aula, servindo aqueles que se relacionam conosco, também na igreja. Nós devemos servir, porque esse é o seu mandado. Deixar de olhar apenas as minhas necessidades. Sei, eu sempre fico pensando e reflito muito nisso, no que Deus me pede. Deus pede a mim que olhe as necessidades dos outros. Mas a minha tendência é sempre olhar as minhas necessidades em primeiro lugar. E é claro, eu lembro sempre da experiência do avião, né? Quando você está ali para pegar um voo, vem ali o comissário de bordo, o aeromoça, e diz assim, ó, em caso de despressurização, você vai colocar, vão cair máscaras, né, de oxigênio, ali acima, e você vai primeiro colocar a máscara em quem? Em você próprio, em você mesmo. Por quê? Porque se você estiver bem, você vai poder ajudar a pessoa que está ao seu lado. Se você não estiver bem, não estiver consciente, você não vai ajudar ninguém. Então, claro, nós precisamos olhar nossas necessidades, mas não nos contentarmos em pararmos aí, nas minhas necessidades. Ali, só pertinho de mim, não. Eu tenho que ir adiante. Eu devo estar bem fisicamente. Eu tenho que cuidar da minha saúde, sim, para eu poder abençoar a saúde de outros. Eu tenho que estar bem, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente bem, para poder ajudar outros a ficarem também emocionalmente, psicologicamente, mentalmente bem. E eu só vou poder aconselhar bem, eu só vou poder dar uma palavra no tempo certo, da maneira correta, se eu estiver bem mentalmente. Eu gostei quando alguém aqui falou isso na escola sabatina. Nós precisamos estar bem também espiritualmente. Por isso a minha relação vertical com Deus, de servi-lo todos os dias, obedecendo a Ele, vivendo num relacionamento de submissão. E entendam, amigos, o meu relacionamento com Deus não é relacionamento de um amigo qualquer. Porque eu vejo muitos pregadores falando, você precisa ter um relacionamento de intimidade, de amizade com Deus. É um relacionamento de intimidade, sim. É um relacionamento de amizade, mas não entenda. Ele não é seu amiguinho, Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. E como Senhor, Ele lhe dá requisitos e pré-requisitos para você cumprir. E aí, esse meu relacionamento de servo e Senhor vai produzir em mim um senso de que Ele é muito maior do que eu. Ele merece a honra, a glória e o louvor, então agora eu vou servi-lo, sendo obediente a tudo que Ele me pede. A tudo que Ele me pede, sem questionar, sem duvidar, sem reclamar, sem murmurar. É esse relacionamento que eu tenho que ter com Deus. E isso se chama humildade. Humildade, ser humilde diante de Deus é fazer tudo aquilo que Ele me pede. E quando eu aprendo o que é humildade de verdade, aí a humildade vai ser revelada com o meu semelhante. E eu não estou dizendo, repito mais uma vez, que isso é fácil. Não é fácil. Isso exige disciplina. Isso exige exercício diário, constante, manhã, tarde e noite. Muito foco, muita disciplina para que eu seja uma pessoa humilde. Não é fácil, porque isso é antinatural para o ser humano. Mas apesar de ser difícil, é possível. É possível sim, é possível. E aqui eu quero mencionar um ponto importante, tem um texto muito legal no livro Beneficência Social, na página 192, não sei se vocês conhecem, mas diz assim, ó, muitas pessoas que não pertencem à nossa fé estão anelando o próprio auxílio que os cristãos têm o dever de dar. Caso o povo de Deus mostrasse genuíno interesse em seu próximo, muitos seriam alcançados pelas verdades especiais para este tempo. Coisa alguma dará ou jamais poderá dar reputação à obra como ajudar o povo indo ao seu encontro.
onde eles se acham, milhares de pessoas poderiam estar se regozijando na mensagem se aqueles que professam amar e guardar os mandamentos de Deus trabalhassem como Cristo trabalhou, trabalha e sempre trabalhará. Essa mensagem é forte, porque nós dizemos, eu digo que eu sou cristão, mas a pergunta é, o meu dizer está aliado com o meu fazer? As minhas boas intenções estão realmente se relacionando com as minhas ações? Ou será que eu sou só aquele cristão de nome, mas de prática não? E tem um texto muito lindo que vocês conhecem bem do livro Ciência do Bom Viver, na página 143, que diz assim, fala sobre o método de Cristo. Vocês conhecem, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do povo. O Salvador se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava-lhes a confiança. Então ele ordenava, siga-me, segue-me. E aqui a gente vê 5 pontos aqui. Primeiro, Jesus se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Sabe o que significa isso? Jesus gostava de relacionamento. Ele se relacionava com as pessoas, ele não ficava isolado, ele não vivia isolado, ele não era individualista. Segundo, Jesus tinha compaixão das pessoas. Isso significa que ele criava vínculos. Seus sentimentos eram nobres, eram puros e o impulsionavam a criar vínculo com as pessoas, se interessava pelas pessoas. Terceiro, ele ministrava-lhes as necessidades. Além de criar vínculos, ele fortalecia os vínculos. Ele não apenas criava, mas ele fortalecia, ele alimentava esses vínculos. Quarto, quando ele combinava o primeiro ali, ou seja, a criação do vínculo e o fortalecimento do vínculo, quando ele combinava esse segundo e o terceiro item, sabe o que acontecia? Acontecia o quarto item, ele ganhava a confiança das pessoas. Amigos, nós não podemos viver na nossa bolha adventista do 7º dia. Nós precisamos ir, não para nos misturarmos à cultura ou às práticas das pessoas, mas para levar a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de servir, para que eles conheçam o Cristo que nós conhecemos, que nos salvou, que nos libertou e que em breve nos levará para vivermos eternamente com Ele. E como nós faremos isso? Com ação, e então ficará fácil fazer o que ele fazia. Segue-me, siga-me. Eu vou ao pequeno grupo, siga-me. Eu vou à escola sabatina, siga-me. Eu vou ao culto, siga-me. Eu vou à vigília, siga-me. Vamos pedalar juntos, siga-me. Vamos fazer uma caminhada juntos, siga-me. Quando nós aprendermos a servir, ficará mais fácil dizer, siga-me, porque eu sigo Cristo. 4 conselhos finais aqui para a gente terminar. Primeiro deles, jamais perca de vista o foco supremo quando você estiver servindo. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 4, diz assim, a Cristo o Senhor é que você está servindo. Entenda, quando eu estou servindo alguém, eu devo pensar que eu estou servindo Jesus. É Ele. Pare de olhar para os outros, porque às vezes as pessoas, elas são ingratas. O ser humano é pecador, igual você. Às vezes as pessoas são ingratas, não sabem agradecer. Então, se você ajudar alguém de todo o coração e alguém não lhe agradecer, alguém não lhe der uma recompensa, entenda, você serviu Jesus, porque Jesus estava ali, acompanhando o seu trabalho. Segundo, glorifique a Deus nas suas obras. Aquilo que você fizer, glorifique a Deus. Pedro, no capítulo 4, na primeira epístola dele, no verso 11, diz assim, se alguém serve, faça-o na força. Faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Tudo que você faz para ajudar alguém é para a glória de Deus, não para a sua glória. Sabe o que eu vejo? Muitas das vezes nós nos frustramos porque nós fazemos as coisas dizendo que é para Deus, mas não é para Deus.
É esperando o aplauso, é esperando recompensa, é esperando o tapinha nas costas, é esperando uma função, é esperando isso, aquilo. E quando não acontece, vêm as mágoas, os ressentimentos, as frustrações e o desânimo. Aí nós, às vezes, até pensamos em abandonar o caminho de Deus. Por quê? Porque não estávamos com o foco certo. A glória não é tua, a glória não é minha, a glória não é do ser humano, a glória é do nosso Cristo. É dele, ele merece a honra, a glória e o louvor, sempre, sempre, eternamente. Paulo diz, terceiro conselho, sirva com alegria. Eu penso que na igreja adventista não deveria ter lugar para cristão de lua. Você conhece o cristão de lua? É aquele que num dia ele está muito alegre, radiante, feliz, no outro dia ele está de cara feia, e você não sabe o porquê. Por que ele está de cara feia? Por quê? Claro, agora hoje, talvez os psiquiatras ou os psicólogos vão dizer que ele é bipolar, né? E tem gente que vai nessa desculpa para fazer isso. Amigos, nós precisamos ter alegria. E Paulo diz, regozijai-vos sempre. Todas as vezes que você ajudar alguém, faça com alegria, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja sobrecarregado, mesmo que você tenha que se sacrificar, faça com alegria, porque Deus deu a vida por você. E Ele deu a vida se regozijando, porque um dia a alegria dele vai ser muito grande, quando Ele estiver com todos os seus redimidos passando o milênio no céu. Nós também. Por último, eu lhe digo, agradeça a Deus por lhe dar a oportunidade de servir. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças. Em tudo, mesmo quando acontecer coisas difíceis, mesmo. Mas se você está servindo a Deus, em tudo dê graças, porque Ele está com você, Ele está conduzindo a tua vida. E nós deveríamos parar de murmurar, de reclamar, devíamos parar de sermos tão mimados e querer que as coisas funcionem sempre do nosso jeito. Não é do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Ele sabe o que está fazendo, ele é o nosso modelo, ele é o servo principal. Então nós devemos servir sempre com alegria, sempre com regozijo e com gratidão em nosso coração. Amigos, eu termino com um texto do livro Testemunho para a Igreja, no volume 9. Esse é o último dos testemunhos que Ellen White escreveu. E ela diz assim, se nós nos humilhássemos perante Deus e fôssemos mais bondosos e corteses, compassivos e piedosos, onde há uma pessoa entregando a vida a Jesus, haveriam 100, um número de 100 pessoas aceitando a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Se eu fosse mais bondoso e misericordioso, compassivo, cortês, gentil, mais pessoas conheceriam o Deus que eu conheço, conheceriam o Deus que você conhece. Por isso, nessa manhã, eu vim aqui te incentivar a amar as pessoas, não com um emoji de WhatsApp, não pelo Instagram, tão superficialmente, mas de verdade, de fato. Não apenas de palavra ou de língua, mas com as suas ações concretas. Onde você andar, seja na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vizinhança, seja dirigindo, pilotando a moto, ou caminhando, seja se recreando ou comungando com Deus na igreja, seja num evangelismo, num estudo bíblico, ou no ambiente ali onde você trabalha como autônomo, entenda, Deus te chamou para ser bondoso, para ser gentil, para ser cortês, para ser amável, para ser carinhoso, para sorrir, para apertar a mão, para abraçar, para estar mais perto, para transmitir aquilo que Ele é. Deus te chamou para ser uma serva, mulher. Deus te chamou para ser um servo, homem. Para com isso de querer ser servido. Deus te chamou para ser um servo. Eu entendi isso na minha vida, que Deus me chamou para ser um servo. E se em algum momento eu for servido, que seja para a honra e glória dEle. Que o foco seja sempre Ele. E se em algum momento alguém não me agradecer, que o foco continue sendo Ele. Que
que Ele apareça diante dos meus olhos e dos seus olhos. Que nós estejamos sempre à sua sombra. Que nós estejamos servindo, para que nós estejamos sempre à sua direita, ou à sua esquerda, ou atrás dele, ou pertinho dele. Seja mais bondoso, seja mais misericordioso quando alguém falhar contigo. Seja mais ajudador quando você perceber que alguém está precisando de você. E detalhe, não deixe alguém pedir ajuda de você. Vá em busca do auxílio, mesmo quando parecer que aquela pessoa não está precisando de ajuda. Ofereça a sua ajuda. Seja voluntário. Tome a iniciativa. Dê o primeiro passo. 2026 está chegando. Quem sabe, aquilo que você não fez em 2025, você pode agora reformular a sua trajetória e reescrever uma nova história em 2026. Mas faça diferente, sendo mais bondoso, sendo mais cortês, sendo mais compassivo, sendo mais misericordioso e piedoso. E eu lhe digo, Deus vai trazer muitas pessoas para Cristo, para a igreja, se você apenas for um servo, for uma serva. Eu pergunto aqui nessa manhã, há alguém que quer dizer para Deus: Senhor, reconheço que eu preciso melhorar, reconheço que eu preciso servir mais. Eu tenho recebido muitas coisas, mas eu reconheço que eu preciso doar mais, eu preciso dar mais do meu tempo, dos meus recursos, usar mais meus dons para abençoar as pessoas. Eu preciso me doar mais do que eu me doei em 2025. Deus está batendo na porta do seu coração e te chamando a ser uma serva, a ser um servo. Existe alguém nessa manhã que quer dizer para Deus: Senhor, me ajuda a ser um servo, porque eu tenho dificuldades com isso, mas eu sei que Tu és poderoso e Tu podes me ajudar, Tu podes me transformar, porque eu quero, Senhor, eu quero de coração ser uma serva, eu quero ser um servo. Transforma-me, Tu podes. Se você tem esse desejo, nessa manhã, eu quero te convidar a ficar em pé, nesse momento. E eu vou te dar 30 segundos para você falar para Deus. Só você e Ele. Fale para Ele: Senhor, ajuda-me. Eu quero servir as pessoas. Me transforma num servo, numa serva, em Teu nome. Fale para Ele nesse momento, em 30 segundos. Senhor Deus, nosso Pai, todos nós reconhecemos que precisamos melhorar. Não é fácil, Senhor. Não é fácil por causa de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, egoísta. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a servir ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E ajuda-nos, Senhor, a refletirmos esse serviço a Ti, no serviço às pessoas que convivem conosco. Mesmo que essas pessoas não compreendam o que estamos fazendo, ajuda-nos a servir. Mesmo que elas não entendam nossos objetivos, ajuda-nos a servir. Mesmo que muitas das vezes sejamos ignorados, ajuda-nos a servir. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos sempre Jesus no foco, sempre olharmos para Ele, para que estejamos no caminho correto, na jornada certa, para que possamos falar as palavras corretas e para que tenhamos as ações acertadas, para que assim as pessoas possam ver Jesus em nós e elas possam sentir-se interessadas em conhecer o reino de Deus. Que a Tua bênção esteja com o Teu povo, que aqui nesta manhã o Teu Espírito Santo seja derramado, para que cada um dos que estão aqui se transformem em servos e em servas para a Tua honra e glória, Senhor. Que a Tua bênção esteja conosco, suplicamos o Teu Espírito, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.
Às vezes parece que sei